E aí pessoal, vamos falar hoje de mapas interativos de R, de análise de dados. Eu vou construindo aqui um script que a gente disponibiliza depois e a ideia hoje é que a gente possa conversar com mais calma e sem se alongar muito, mas entrando em alguns detalhes aqui, né? A ideia é falar sobre Leaflet, que é essa biblioteca open source escrita em JavaScript que tem interface com R. A gente já vai entender algumas das potencialidades aqui desse pacote, mas de forma resumida a ideia é que a gente possa criar mapas interativos e com isso potencializar nossa análise, ampliar nossa perspectiva de exploração dos dados e até mesmo de um produto final de visualização, né? Então vamos lá, aquele básico aí para quem tem alguma familiaridade com R e está acostumado, a gente instala muitos pacotes. Vamos fazer aqui o protocolo, né? Já está instalado, mas só para a gente seguindo junto aqui no ritmo aqui, né? Então ele leva um tempinho para instalar. Eu já estou instalando aí um segundo pacote, vocês estão vendo, estou instalando o Leaflet, o Leaflet Extras, que tem algumas funcionalidades a mais. A gente vai falar sobre isso depois. Também tem um pacote aqui SF de Simple Features, né? Que é um pacote muito bom para tratar dados espaciais. Então eu não vou instalar ele aqui, mas caso vocês não tenham, basta escrever, usar a função install packages SF, né? Então, e por fim, né, vamos usar Leaflet, Leaflet Extras SF, e tem esse pacote aqui que eu usava muito, né? Ele é muito útil para gente que trabalha com dados no Brasil, né? Era um pacote chamado GeoBR, que tinha um monte de arquivos, né, geográficos catalogados do Brasil que a gente podia simplesmente instalar esse pacote e utilizar eles em nossas análises, mas eu acabei descobrindo que esse pacote a gente não está mais encontrando ele no CRAN, né, do R, dentro do R diretamente, então mas a gente consegue utilizando aqui um pacote DevTools instalar direto do repositório do GitHub, que é isso aqui. Então eu vou instalar aqui para a gente usar, né? E depois eu já chamo GeoBR para a gente poder usar esse pacote, né? Então depois é muito legal esse pacote aqui para a gente que trabalha aqui com dados do Brasil, tem muita coisa. Inclusive já vamos começar aqui usando uma função dessa biblioteca GeoBR, a função Read Urban Concentrations, ok? Em inglês aqui a gente vai treinando e vai aprimorando. Eu vou chamar de Urban esse objeto. A gente vai ler, né? Ah, peraí que ele está me pedindo aqui uma mensagem, às vezes quando a gente instala diretamente do GitHub, de algum pacote do GitHub, ele pede isso aqui, eu vou falar para ele atualizar tudo aqui, coloquei um, e beleza. Aquele tempinho, aquele processo básico aí, né? Então, instalação de pacote às vezes demora mais, às vezes demora menos. Vamos torcer para não demorar, para que a gente possa seguir em nossas análises de forma tranquila. Mas vocês podem ver aqui, está instalando ainda. Então, vou só falando aqui, a gente vai importar esse objeto, né? Que é um arquivo vetorial de polígonos, com os polígonos das concentrações urbanas no território brasileiro, tá? Ainda está instalando. Bom, eu poderia ter pulado essa parte porque eu já instalei, né? Mas se vocês forem rodar aí e acontecer isso aqui, vocês sabem que é normal já. Ele está puxando uma série de arquivos, uma série de pacotes secundários que ele precisa para fazer acontecer, né? Esse GeoBR aqui. Ó, ele negou algumas permissões aqui, né? Ele está dando um aviso. Acredito que não tenha problema, eu testei mais cedo, não deu problema, beleza. Vamos tentar então usar essa primeira função Read Urban Concentrations. Olha, ele baixa e já a gente está aqui embaixo. Eu esqueci de apagar o objeto que eu estava mexendo aqui, o DF, mas vocês podem ver aqui o objeto Urban, né? São 642 observações, 11 variáveis. A gente já vai descobrir que essas 642 observações equivalem a 642 polígonos no território brasileiro. Mas antes disso, vou pegar outra camada aqui que a gente vai mexer com elas, é a camada de pontos com as unidades de saúde, né, também do GeoBR, utilizando a função Read Health Facilities. E eu vou filtrar aqui só para Santa Catarina.
Tô sendo clubista aqui, vou filtrar para Santa Catarina porque eu tô curioso para ver lá, né, na minha antiga cidade, Florianópolis. Quero ver como que estão as coisas lá, a distribuição dos estabelecimentos de saúde. E só um adendo, né, no repositório desse pacote GeoBR, que eu vou deixar na descrição aí, tem todas as especificações, todas as funções, o que elas fazem, quais as camadas disponíveis que a gente pode usar. É um ótimo pacote para a gente usar para testar, fazer exemplos, né? Mas claro que não tem todas as informações, a gente às vezes tem que buscar em outras fontes, né? Mas para um vídeo, né, com a função didática, que eu acho que não tem problema, tá baixando, né? Baixou já. Então a gente tem aqui, vocês estão vendo aqui no environment, aqui os objetos aqui, são 18.152 estabelecimentos de saúde em Santa Catarina, tá? E é o seguinte, vamos partir aqui para a primeira aplicação com leaflet, né? Então a gente tem dois datasets, né, que possuem atributos espaciais, e agora a gente vai utilizar a biblioteca do leaflet que eu vinha falando, de mapas interativos, para visualizar esses dados, para a gente entender a dinâmica, né, para a gente entendendo a linguagem, a gramática dessa biblioteca, né? Então, vamos aqui para o mapa 1. Primeiro de conversa, a gente começa com a função leaflet. Pode deixar o parâmetro vazio aqui, vocês estão vendo o parênteses vazio aqui, porque eu já estou encadeando num pipe, né? Para isso, acho que eu até vou precisar chamar a função. Vou chamar o tidyverse, já que eu acabo sempre usando um monte de pacote de tidyverse, vou chamar ele aqui já. Depois eu coloco ele mais para cima aqui, porque ele vai ser útil também. Então eu estou colocando esse pipe aqui, né? Eu vou encadeando funções. Aqui dentro eu poderia especificar o parâmetro data, né? Data, né? Dados, mas não precisa. Eu vou deixar ele aberto aqui e eu vou rodar para vocês primeiro só isso aqui, para a gente já olhar. Não achou a função provider tilers. Eu chamei ele flat, acho que sim, né? Opa, a confusão que eu tô fazendo. Leaflet, vamos, agora tem que ir. Aí agora foi. Então ele chama aqui, a gente já está vendo nosso mapa. Então eu rodei só duas funções, leaflet e add provider tiles, e determinei o parâmetro aqui do OpenStreetMap, esse ponto hot aqui, mas só para a gente ver também que o providers, a gente tem um monte de opção. OpenStreetMap não tem erro, mas dependendo da sua visualização, você vai preferir outros, você vai testando e vendo. Eu não conheço todos, então não posso falar. Mas isso aqui é o base map, né? Então a estrutura por baixo, a primeira camada do leaflet, a gente tem a opção de zoom. Você vê que já tem as interatividades, estão aqui no Brasil, ó, nosso Brasilzão continental. E agora a gente pode ir incorporando as nossas camadas, e a primeira camada que eu quero incorporar é um polígono, a camada de polígonos, né? Então, ali, a nossa camada de polígono é as concentrações urbanas. E para adicionar um polígono, basta utilizar a função add polygons, né? Adicionar polígonos. E aí eu vou especificar 3 parâmetros. Nesse caso, tem mais, a gente pode... Depois, lendo a documentação das funções, vocês vão ver que tem mais possibilidades aí, mas para esse caso vocês vão entender que vai ser bom. Então, eu vou determinar a base, que chama urban ali, vocês estão vendo ali em cima, a gente leu ela, aqui embaixo também, a cor desses polígonos, e esse weight aqui, vocês vão entender já, ela tem a ver com essa diferença entre o contorno e o preenchimento, tá? Então olha que interessante, a gente já tem aqui a nossa camada de polígonos pelo Brasil. São as concentrações urbanas, vocês podem ver aqui, né? A Grande São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, Florianópolis, a Grande Florianópolis aqui. Então são as concentrações urbanas, essa é uma camada do IBGE, uma camada interessante, mas talvez ela sozinha não seja tão interessante. E o legal é que a gente pode ir sobrescrevendo camadas, né? Isso que me encanta em análise espacial, né? Georreferenciamento. Então, aqui nosso primeiro exemplo, como adicionar polígonos, né? Add polygons, e a gente tem mais alguns parâmetros, né? Tudo isso aqui, gente, quando a gente está dentro de uma função,
dentro desse parênteses é uma função. Dentro do parênteses vão os parâmetros, os argumentos da função, né? A função é essa aqui, add polygons. E aqui dentro, uma dica aí, sempre que você apertar Tab depois de uma vírgula, ele vai te dar as opções de parâmetros que essa função tem. E você passando o mouse por cima tem uma breve descrição desses parâmetros, então isso pode auxiliar muito aí a gente se encontrando, porque assim, existem milhares, centenas de milhares de funções no R, pacotes de funcionalidades, cada dia são criadas novas, é impossível saber tudo. A gente vai desenvolvendo métodos próprios para ir ficando flexível e se adaptando, aprendendo. Depois que você entende a manha, você vai ver que fica mais fácil aprender uma função nova, por exemplo, né? E à medida que você vai usando uma mesma função, você vai incorporando ela. Vamos aqui agora adicionar a camada de pontos, né? E eu vou mudar um pouco o roteiro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha feito um outro mapa aqui, mas eu vou simplesmente encadear dentro desse mapa que a gente já criou aqui, leaflet. Eu vou colocar esse pipe aqui de novo, né? O pipe ele vai encadeando funções, é um jeito fácil de explicar. É um conceito mais complexo. Eu vou encadear a função add circles para adicionar pontos, e agora os dados que eu vou adicionar são esses aqui, são os estabelecimentos de saúde que a gente importou aqui, a gente leu aqui, né, pelo GeoBR. Vamos rodar direto e a gente já vai explicando. Esse talvez demore mais ou não, porque são 18 mil pontos, né? Lembra que eu filtrei só para Santa Catarina, então vocês estão vendo o estado de Santa Catarina ali com os pontinhos azuis, né? E vocês podem ver que eu mexi em dois parâmetros aqui. Eu mexi no parâmetro tamanho do raio e esse parâmetro stroke aqui, só para eu não falar besteira, vamos ver junto o que é. Se eu não me engano, é para... Ele é um argumento que recebe true ou false, né? Verdadeiro ou true ou false. E é simplesmente perguntando se você quer que os pontos tenham uma borda. Eu costumo tirar isso, porque eu acho que melhora a visualização, mas ó. Então a gente tem aqui agora, eu vou aumentar esse raio aqui, vai estar 15, 25, vamos botar 25. Vou ficar um pouquinho maior, pra gente ver maior. Vamos dar o zoom aqui, Santa Catarina. Então a gente já está vendo aqui os estabelecimentos de saúde plotados, né, em cima das camadas de concentração urbana. E é claro que a gente vai ver mais estabelecimentos de saúde. Eu vou aumentar mais ainda. Dentro dos aglomerados urbanos, mas também não podemos esquecer aí, temos o nosso sistema único de saúde. Então, mesmo em regiões que não apresentam aglomeração urbana, a gente encontra alguns, não tanto quanto ideal, não tanto quanto que a gente gostaria, mas alguns estabelecimentos de saúde aqui. Beleza? Então, isso aqui é o básico do leaflet. É a gente construir o base map, escolher um base map, um provedor, o OpenStreetMap é OpenSource também, e plotar duas camadas vetoriais, polígonos e círculos. E aí ele vai identificar, né, vai georreferenciar isso, né, e a gente vê que elas estão sobrepostas, quer dizer que elas estão no mesmo sistema de informação, né? Então isso aqui é o básico do básico, dá para aprofundar muito mais. E tem mais básico, na verdade. O básico não é só isso, não. Mas eu acho que para um primeiro vídeo, uma primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que conhecer essas duas funções, adicionar polígonos, adicionar pontos, né? Adicionar pontos, que são dois tipos de camada vetorial, já é muito interessante, além, claro, de conhecer esse pacote GeoBR com esse catálogo de shapefiles disponíveis. E o básico do leaflet, né, gente? Eu não cheguei a usar nem o Tidyverse, nem o Simple Futures, mas esse vídeo vai ter uma continuação para a gente não se perder. Essa é a parte 1, então vamos com calma.